Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa, você é casado? Se a resposta for positiva, teve festa de casamento? Eu gosto muito desse tipo de celebração, né? De celebrar casamentos. Eu acho um momento muito importante na vida de uma pessoa e eu gosto da cerimônia em si. Mas pensando numa celebração como essa, existem tantas coisas que é preciso pensar. Local. Aonde é que você vai casar? Vai ser numa igreja, um salão de festas? Se for num salão de festas, qual salão de festas, né? Que você vai fazer isso? As roupas, convidados, quem será o celebrante? Que tipo de celebração, né, você vai fazer? A ornamentação, a comida que vai ser servida, bebida, padrinhos, pajens, né, fotografia, filmagem. Cansou, né? Só de ouvir nas coisas que serão necessárias, que é necessário que você pense para esse tipo de celebração. O investimento, né? Quanto é que isso vai custar? Você que está me ouvindo nessa hora deve ter acrescentado outras coisas aí nessa lista. Mas acrescentando ou não, pensando, não é, nessa lista de coisas para ser feitas ou não, você vai concordar que para uma celebração como essa, para um evento como esse, é necessário um planejamento. Não é? E você vai gastar muito tempo nesse planejamento. Você vai gastar tempo na pesquisa, nos preparativos em geral. E se você pensar no tempo de preparação para a duração do evento, você vai ver que a duração desse evento é uma duração muito pequena em relação ao tempo que você gasta no planejamento. Algumas pessoas, não é, começam a planejar isso com anos de antecedência, né? Mas esse evento de curta duração, ele vai permanecer na sua memória muito mais tempo, até do que o tempo gasto nessa preparação. Não é verdade? Entretanto, o tempo de preparo foi fundamental para a realização desse evento. Eu estou falando aqui de casamento, não é? Mas pode ser aplicado em outros eventos, em outras situações. E aí você vai estar se perguntando, né, o que uma preparação de casamento, né? O que é uma preparação de um evento tem com uma mensagem para as nossas vidas no dia de hoje. Eu quero chamar a atenção de vocês nesta hora acerca da importância de preparar-se para a realização de algo, para que algo aconteça. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Eu vou estar fazendo a leitura de Josué, capítulo 3, e aí eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto. Josué, capítulo 3. Nós faremos a leitura de todo o capítulo, que nos diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes de passarem.
Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levaram, pois, a arca da aliança e foram adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam nas águas, se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias de cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que ficava ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Assim passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A gente está aqui em Sitim, né? A localização de Sitim é incerta hoje, mas foi o lugar em que eles estavam reunidos para essa grande tarefa, que era atravessar o Jordão. Eles estavam aqui, você que conhece a história de Israel, você sabe que Moisés liderou o povo na saída do Egito, chegou às portas da terra que o Senhor havia prometido, mas não entrou. E coube a Josué, que o sucedeu, fazer com que esse povo entrasse na terra que o Senhor havia dito que daria a eles. Daria a esta nação. Uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. E eles estão aqui para atravessar o Jordão. Eles estão aqui para adentrar
naquela terra. Né? Você sabe que o Jordão, ele fez ali divisão entre as terras, né? Uma parte da terra ficou de um lado e a outra parte, né, eles estariam tomando posse. E aqui eles chegam. E Josué começa a dar instrução a esse povo de como isso aconteceria. E aqui o povo ele precisa entender aquela mensagem que Deus estava dizendo para eles. Aquilo que eles deveriam fazer. Se você olhar nos capítulos anteriores, né, o primeiro evento, né, que vai fazer com que aquelas nações saibam da chegada desse povo, de que eles iriam tomar posse daquela terra, é a tomada de Jericó. O capítulo anterior, né, a esse que nós fizemos a leitura, você vai ver que os espias vão lá olhar a terra. Aparece lá a figura, né, de Raabe, que recebe esses espias, esconde esses espias, e há uma promessa, né, que eles fazem a ela, que quando Jericó fosse tomada, ela e a sua casa, eles estariam a salvos. Raabe vai relatar para eles como o coração deles, né, já se desanimou ao saber que aquele povo, né, estava marchando para atravessar o Jordão. E aí a gente vai ter aí a tomada de Jericó, né, um grande marco aí nesse início, nessa trajetória do povo de pegar aquelas terras que o Senhor havia dito. Mas apesar disso, apesar de saber que o Senhor havia prometido o povo para tomar posse daquelas terras, eles precisariam se preparar para isso. O finalzinho do capítulo 2, o último verso do capítulo 2, aliás, o verso 23, né? Assim os dois homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num. Eles contaram tudo quanto lhes acontecera e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Depois do relato, né, que eles têm ali em Jericó, né, quando eles vão olhar, espiar a terra. Então, certamente o Senhor faria. Agora, no capítulo 3, quando eles vão atravessar o Jordão para tomar posse, né, eles vão lá invadir Jericó, eles vão atravessar aquele rio para ver o cumprimento das promessas de Deus na vida deles. Era necessário que eles tomassem uma posição diante do Senhor. A arca estava ali, né? Com aquela presença de Deus que estaria caminhando com eles. Representava a presença de Deus no meio daquele povo, e eles precisavam entender que havia uma distância a ser mantida. Ouvindo a instrução, eles precisariam obedecer. E o verso 5, né, que eu fiz, que eu enfatizei nesta noite, Josué vai dizer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué dá ênfase aqui à ideia de santidade. Josué vai dizer: santificai-vos. A ideia fundamental aqui de santidade é a separação das coisas que são impuras
e comuns. O termo aqui maravilhas é uma tradução da palavra hebraica que significa hoje, né, aquilo que vai corresponder hoje a milagres. Era uma ação poderosa que Deus iria fazer, que Deus iria efetuar. Era algo de tremendo que as pessoas iriam ver, não teriam dúvidas de que era a mão de Deus fazendo aquilo. Deus disse a Josué, olha, as pessoas saberão que você é aquele que vai suceder Moisés. Começarei a engrandecer. Deus está reafirmando uma posição a Josué como sucessor do líder, do grande líder Moisés. Deus faz isso não apenas para que as pessoas vissem, para que as outras nações vissem, mas Deus queria que o seu povo tivesse revelações ainda maiores acerca dele. Santificai-vos. Santificai-vos. Atravessar o Jordão para entrar em Canaã foi um importante evento. Mas se você olhar, você vai perceber que para fazer isso foi necessário que a fé entrasse em ação. Aquele povo, né, ele passou ali, peregrinou 40 anos no deserto, e por diversas vezes eles foram chamados a crer. Eles precisaram colocar os pés no Mar Vermelho para atravessar, fugindo da ira de Faraó. Eles precisaram de fé durante muitos momentos. E aqui é mais um deles, em que eles são chamados a crer. O relatório foi montado, as estratégias, não é, de conquista foram definidas. E eles vieram até o Jordão. Os espias deram relatório. Josué sabia que Deus estava confirmando aquilo que queria fazer, que estava operando. Então aqui chega um momento de colocar a fé em ação. Santificai-vos. Eles deveriam se consagrar. Havia uma purificação externa a ser feita, mas não só essa purificação externa. Havia algo de interno também para ser feito. Porque Deus estaria realizando milagres entre eles. Havia uma luta a ser travada. O Senhor vai dizer: que daria, que estaria com eles e que eles precisariam estar inteiros diante da presença do Senhor. No dia seguinte, né, o Senhor estaria fazendo algo de tremendo na vida daquelas pessoas. Deus estaria revelando como é que eles estariam atravessando aquele mar
Deus estaria fazendo um anúncio àquela nação. Isso garantiria aquelas pessoas, né, certeza de que foi o Senhor que fez. O Senhor falou antes como estaria fazendo. E quando isso acontecesse, eles teriam a certeza plena, sem dúvidas, de que o Senhor estava com eles, estava falando no meio deles. E eles precisariam ouvir o Senhor e obedecer. Dos versos 14, né, capítulo 3, versos 14 em diante, você vai ver aí que eles então vão fazer esta passagem. Eles estão aí atravessando aquele Jordão, as águas pararam, as águas que vinham de cima pararam, se fez como um grande muro. E aquelas pessoas atravessaram o mar com os pés enxutos. Não houve lama. Eles não ficaram atolados, mas eles passaram porque o Senhor preparou um lugar, uma terra para que eles atravessassem. Aconselho você a fazer a leitura aí do livro de Josué, vai mostrar aí as grandes vitórias desse líder, vai mostrar também os atropelos por causa de erros, de pecados do povo, vai mostrar aí o cumprimento da promessa que Deus havia feito muito tempo antes para aquela nação. Mas é importante que você atente. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque o Senhor fará milagres. Havia uma consagração externa, mas também havia uma consagração interna, quando o interior daquelas pessoas deveriam se voltar-se completamente para Deus. E quando eu olho hoje para as nossas vidas, né? Nós não queremos, muitas vezes, pagar o preço de ter uma vida de santidade na presença de Deus. Nós servimos a um Deus que é santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós estamos vivendo dias aí de um evangelho de oba-oba, em que as pessoas querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem pagar o preço de ter uma vida de santidade diante do Senhor, de lutar aí contra esse pecado que tão de perto nos rodeia, tirar das nossas vidas aquilo que nos impede de estar na presença de Deus. As pessoas servem a Deus quando dá, como dá. As pessoas voltam as costas por qualquer coisa. Se o tempo está bom ou se está ruim. Eles estavam aí prestes a começar uma luta, uma grande guerra. Eles estavam atravessando aí aquele rio para começar a tomar posse da terra que o Senhor havia prometido. Era uma luta, era uma guerra. E o Senhor havia prometido. O Senhor estaria guerreando.
Mas o pecado precisaria estar de fora dessa relação. O que separa o homem de Deus? Os nossos pecados. Então tirem do meio de vocês aquilo que tem separado vocês de estarem inteiros na presença de Deus. Eu disse aqui, né? Santificar era se consagrar com uma purificação, não só do exterior, mas também do interior, quando aqueles homens deveriam se voltar integramente para Deus. A salvação, Jesus pagou lá naquela cruz. Mas a santificação é você que precisa buscar e pagar esse preço de ter uma vida pura, íntegra, na presença do Senhor. Que Deus nos ajude, porque certamente o Senhor deseja fazer maravilhas em nós e através das nossas vidas. Deus abençoe você. Um grande abraço e até a próxima.